Neste momento, nós vamos acompanhar o senador Álvaro Dias, do Paraná. Ainda há pouco, às 15h30, entreguei em mãos do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, este mandado de segurança que interponho contra a presidente da República, Dilma Rousseff, o ministro Mauro Borges Lemos, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e o presidente do BNDES, Luciano Galvão Coutinho. O objetivo, senhor presidente, é obter as informações sobre os inusitados empréstimos secretos conferidos pelo Brasil a Cuba e a Angola especialmente. Este assunto tem sido recorrente. A oposição adotou várias providências, os discursos foram reiterados, os protestos na mesma ordem, mas nós temos que adotar providências judiciais efetivas para oferecer resposta às reivindicações da sociedade brasileira no que se refere a este tema. Há uma indignação que certamente os governistas reconhecem, especialmente através das redes sociais. Somos convocados constantemente a agir contrariamente a empréstimos concedidos a outros países, notadamente aqueles que trazem a tarja de sigilosos. Encaminhei recentemente requerimento com base na Lei de Acesso à Informação e o governo negou informar, argumentando tratar-se de sigilo na legislação dos países parceiros. Aliás, recentemente também, há alguns meses, em audiência pública na Comissão de Assuntos Econômicos, indaguei do presidente do BNDES, Luciano Coutinho, qual a razão desses empréstimos secretos. E ele respondeu informando que naqueles países a legislação exige o sigilo. E disse a ele: o governo brasileiro prefere respeitar a legislação de outros países e rasgar a nossa própria Constituição do que respeitar esses pressupostos básicos constitucionais que dizem respeito à transparência e à publicidade dos atos da administração pública? O presidente ficou sem resposta. Exatamente respaldados na negativa do governo é que estamos impetrando esse mandado de segurança. Nós estamos apresentando, anexo ao mandado de segurança, os documentos necessários que consubstanciam o nosso pleito. A Lei Maior, ao adotar a publicidade como princípio regente da administração pública, reverbera tal como ideologia sedimentada ao longo de todo o seu texto, princípio que é. Nesse sentido, aliás, hoje o ministro do Supremo Tribunal Federal, professor Luiz Roberto Barroso, ensina: os princípios constitucionais são precisamente a síntese dos valores mais relevantes da ordem jurídica, consubstanciando premissas básicas de uma dada ordem jurídica, irradiando-se por todo o sistema, indicam o ponto de partida e os caminhos a serem percorridos. Aduzimos também mais um arrazoado jurídico da lavra de Celso Antônio Bandeira de Mello. Celso Antônio Bandeira de Mello afirma:
Princípio é, por definição, mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele, disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência, exatamente por definir a lógica e a racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica e lhe dá sentido harmônico. Violar um princípio é muito mais grave do que transgredir uma norma. A desatenção ao princípio implica ofensa não apenas a um específico mandamento obrigatório, mas a todo o sistema de comandos. É a mais grave forma de ilegalidade ou inconstitucionalidade, conforme o escalão do princípio atingido, porque representa insurgência contra todo o sistema, subversão de seus valores fundamentais. Ora, senhor presidente, é direito líquido e certo de qualquer parlamentar provocar atos de fiscalização com base em prerrogativa constitucional da Casa a que pertença. Lamentavelmente, nada parece obrigar o Poder Executivo a expor suas negociações internacionais, nem mesmo ao poder que lhe é controlador por excelência. Na medida em que os governistas negam ao Congresso, a qualquer parlamentar, que é o direito à fiscalização dos atos do Poder Executivo Federal, resta violada a sua prerrogativa constitucional e republicana. Ademais, há que se sustentar a possível inconstitucionalidade. A inconstitucionalidade desses acordos financeiros internacionais. A Constituição Federal é clara quando estabelece, como mais uma demonstração do mecanismo representado no direito nacional pela atribuição exclusiva do Congresso Nacional prevista no artigo 49 da Lei Maior. Diz o artigo 49. É da competência exclusiva do Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Também não se tem notícia da chancela congressista com relação a tais acordos internacionais secretos. O Congresso não autorizou o governo da União a celebrar contratos secretos com outros países. Está clara a obscuridade que o Poder Executivo, representado na figura de sua presidente, lança sobre os princípios constitucionais da administração pública. Recentemente, uma professora da USP, em entrevista à Record News, defendeu tratar-se de atos inconstitucionais, aqueles praticados pelo governo brasileiro ao conceder empréstimos a outros países sem autorização do Congresso Nacional. Não desconhecemos que o governo dribla a legislação em várias oportunidades, concedendo empréstimos, inclusive, através de empresas empreiteiras que realizam obras ou, supostamente, realizam obras no exterior. É uma forma de driblar o preceito constitucional. Nós estamos solicitando, com esse mandado de segurança, o seguinte, senhor presidente. Dos pedidos principais, requer-se dos demandados, ou seja, a presidente, o ministro e o presidente do BNDES, concessão de pleno acesso dos documentos e informações pleiteados no requerimento que anexamos a esse mandado de segurança, formulado com base na Lei de Acesso à Informação já há alguns meses. Caso o pedido anterior não seja deferido, requer-se a concessão de ordem para que os impetrados forneçam as informações requeridas com base
no direito avançado, ainda que sob a proteção do sigilo legal. E os pedidos complementares indispensáveis dizem respeito à notificação das autoridades coautoras para que, no prazo legal, apresentem as informações. Nós estamos resumindo, senhor presidente, encaminhando esse mandato de segurança em razão da prerrogativa de foro dos réus, presidente da República, ministro Mauro Borges e o presidente do BNDES, em razão da prerrogativa de foro ao Supremo Tribunal Federal. Muitas sugestões vieram no sentido de ajuizarmos uma ação direta de inconstitucionalidade. Mas essa ação não se presta, nesse momento, já que essa ação não se presta a declarar a inconstitucionalidade de atos concretos do Poder Executivo, somente o que o Judiciário chama de atos abstratos e genéricos, ou seja, leis e normas jurídicas. O nosso objetivo é requerer ao Supremo acesso aos contratos, documentos e informações envolvendo os empréstimos internacionais, neste caso com os governos de Cuba e Angola. Quais são os fundamentos? Violação do direito líquido e certo do parlamentar em exercer sua prerrogativa constitucional de fiscalização dos atos do Poder Executivo Federal. Violação ao princípio constitucional da publicidade dos atos administrativos. Violação da moralidade administrativa mediante a deturpação do uso da Lei de Acesso à Informação, uma importante conquista do cidadão, que está sendo sabotada pelo alto escalão do governo federal. Esta lei significou, sim, um avanço na direção da transparência que exige a Constituição do país. No entanto, ela está sendo sabotada pelo governo da União. As indagações que formulamos, neste caso e em outros casos, não foram respondidas com base na Lei de Acesso à Informação. A inconstitucionalidade dos empréstimos internacionais sem a chancela do Congresso Nacional. Essa é uma discussão que certamente ganharia contornos polêmicos, já que, como disse anteriormente, o governo da União vale-se de subterfúgios para fugir à legislação vigente que exige o pronunciamento do Congresso Nacional para a concessão de empréstimos externos. Esta é uma primeira medida. Nós não podemos admitir que o governo faça empréstimos vultosos sem que aqueles que pagam impostos desse país saibam o valor dos empréstimos, prazo de carência para o seu resgate, taxas de juros. Sabemos que as taxas são privilegiadas, mas não conhecemos os percentuais estabelecidos nesses empréstimos sigilosos. Não vejo outro assunto nesse momento que revolte tanto o povo brasileiro. Ao verificar que o nosso governo empresta para a construção de porto em Cuba, que empresta para o metrô de Caracas, na Venezuela, para a construção de hidroelétrica na Venezuela, para a aquisição de máquinas agrícolas e outros equipamentos na Venezuela, que empresta para a aquisição de aviões da Embraer pelo governo da Venezuela, que estuda empréstimos de mais de 4 bilhões de dólares para que a Venezuela possa enfrentar esse momento de desabastecimento alimentar. Aliás, é bom frisar que a eclosão desta
mobilização popular nas ruas daquele país se dá como consequência do acúmulo de incompetência, prepotência, censura à imprensa, subtração de garantias individuais dos cidadãos, violência contra órgãos de imprensa e perseguição a jornalistas, enfim, um festival de atos arbitrários que desmentem a existência de um regime democrático naquele país. A paixão do governo brasileiro por ditaduras mundo afora, como a de Cuba, especialmente, que se prolongam no tempo e na história, é inusitada. Nós não devemos contestar esta paixão. Eu confesso que na juventude também me apaixonei pelos atos dos revolucionários, aqueles que resistiam ao autoritarismo e que procuravam reagir para libertar os seus povos. Confesso que admirei a figura de Fidel Castro, de Che Guevara, mas essa admiração da época de juventude transformou-se em enorme frustração. Não era por isso que vemos hoje que os admirávamos. Os admirávamos porque entendíamos serem ícones das mudanças para a democracia. O que nós desejávamos era o voto. O que nós desejávamos era a competição democrática. Era um cenário de liberdade de expressão, de liberdade de imprensa, de direitos humanos respeitados. E, ao final, a frustração veio na esteira de ditaduras perversas, de ditaduras implacáveis, que esmagam os seus povos, ditaduras declaradas ou não declaradas. A de Cuba, de prisioneiros políticos, é uma ditadura declarada. Venezuela é uma falsa democracia porque tem governo prepotente, desumano e perverso, que leva o país para um abismo social sem precedentes, onde falta de alimentos a papel higiênico e onde a bala é utilizada para cercear a liberdade de manifestação nas ruas do país, com a configuração da violência que martiriza todo um povo desejoso de restabelecer o processo democrático num país que já foi livre e próspero, um país que já ostentou o melhor poder aquisitivo da América Latina e que hoje é submetido pela incompetência e pela prepotência a dias amargos de dor, de fome e de miséria. Senhor presidente, aqui está para registro dos anais esse mandado de segurança que estamos interpondo junto ao Supremo Tribunal Federal. O Brasil precisa saber. O Brasil tem o direito de saber. O governo tem o dever de informar para onde os recursos públicos estão sendo enviados para alimentar ditaduras ou falsas democracias, fazendo com líderes boquirrotos sobrevivam ao longo do tempo e da história, esmagando as suas gentes. Esses empréstimos precisam ser do conhecimento não apenas do Congresso Nacional, que tem que ser o intermediário para fazer chegar ao povo brasileiro. Essas informações não podem ser negadas. Se não conseguimos
em respeito à Lei de Acesso à Informação, temos esperança de conseguir por determinação do Supremo Tribunal Federal.